Então, dando continuidade aí ao que a gente estava falando sobre simbolismo, eu vou dar uma tarefa para vocês lerem aí uns poemas do simbolismo para vocês entenderem melhor o simbolismo na prática, tá? Porque no primeiro vídeo foi teoria, 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 mas a gente precisa ver na prática, certo? Então é importante que você faça a tarefa, tá? Que eu tô passando daqui a pouquinho para vocês sobre simbolismo. Vou falar agora um pouquinho sobre Cruz e Souza. Vocês estão vendo que eu tô na escola, né? Então, sala dos profs. Eu já dei uma andada aí pela escola, já filmei, já. Deixa eu fazer assim, ó, fica mais bonito assim. Esse fundo aqui fica mais legal, assim, né? Os calendários. Fica mais legal esse fundo do que aquele cuidados com a Covid-19. E o copo da Patrícia lá em cima. É da Patrícia, nem sei. Olha só. Vou falar pra vocês sobre racismo hoje, tá? O que o racismo faz na vida de uma pessoa. Quem que essa loira aí vai falar de racismo? Gente, falar do João da Cruz e Souza, maior poeta simbolista do Brasil. O João da Cruz e Souza, ele nasceu em Desterro, Florianópolis hoje em dia, tá? Ele era filho de escravos e com a ajuda do ex-dono de escravos e tal, e com muito trabalho ali da família, ele conseguiu uma façanha, né? João da Cruz e Souza, filho de escravos, nascido em Desterro, ele acabou conseguindo se formar em direito, tá? E aí ele conseguiu também passar para ser promotor na cidade catarinense de Laguna. Só que lá em Laguna eles não aceitaram ele como promotor porque eles não queriam um promotor negro. E aí ele se apaixonou ainda por cima, para piorar a situação, se apaixonou por uma menina branca. E a família não permitiu o casamento, porque ele era negro. Parte sentimental da vida dele, né, tava uma droga, parte profissional também. Ele faz as malas, vai embora de Santa Catarina e vai para o Rio de Janeiro. Lá ele acaba conhecendo uma moça negra, Gavita. Ele casa com ela. Ele tenta a vida como advogado, mas não consegue, é difícil. Ele tenta defender negros, ele escreve contra a escravidão, ele escreve contra o racismo, e aí ele vai trabalhando assim como freelance, mas assim é sempre muito difícil a vida dele. E nesse meio tempo ele escreve poemas simbolistas que também ninguém entende. Lembra que eu falei que o simbolismo é uma poesia muito triste, muito... Também, se você não entender tudo não faz mal, você pode entender mais ou menos a vibe do que eu quero falar. Então, né? É uma poesia difícil de entender, as pessoas não entenderam. Ela é hermética mesmo, ela é complicada, ela fala de alma, angústias da alma, coisas que aquela sociedade tão materialista e tão pé no chão e tão positivista não conseguia entender. Eles eram os peixinhos nadando contra a correnteza. Então esse moço que sofreu tanto racismo, a poesia dele, que ele sabia que era boa, ele tinha essa consciência, mas que não era reconhecida, ninguém chamou ele para fazer parte da Academia Brasileira de Letras, né? Então ele sofria com isso, com essa... Os simbolistas, os outros poetas simbolistas olhavam para ele e diziam, esse cara é bom, mas tipo, era aquele clube que entendia ele. O resto não entendia, né? O simbolismo no Brasil passou batido, assim, não foi levado a sério, né? Esses caras são os nefelibatas, vivem no mundo da lua, vivem no mundo das nuvens, fogem da realidade, vivem em torres de ametista, viajando na maionese. A gente não vai levar eles a sério. Então ele já se ferrou, assim, do ponto de vista pessoal, profissional. Bom, casou com a Gavita, mas ele teve filhos e os filhos foram morrendo, porque na época não havia muita... sistema de saúde mesmo, e doenças, e enfim, as crianças foram morrendo. O que aconteceu com a esposa dele? Gente, filhos morrendo, assim, os 4. Essa mulher, ela entra numa depressão braba, só que naquela época, cara,
Eu tô falando aqui que é depressão porque supõe-se isso, né? Mas essa mulher é internada num hospício. Então, assim, tá, não conseguiu trabalhar como promotor, não conseguiu casar com a menina branca, acabou se apaixonando pela moça negra. Tem filhos, perde os filhos, não tem reconhecimento profissional, não tem reconhecimento literário, só entre os seus próprios pares, que também não tinham reconhecimento literário. As crianças vão morrendo, a esposa, cara, problema mental, quem não ficaria com uma situação dessas de perder filhos, e ela vai para um hospício. Tem como piorar? Sempre tem como piorar, né? Se é uma coisa que a vida do Cruz de Souza nos ensina, é que sempre tem como piorar. Ele acaba pegando tuberculose e aí ele morre. Ele morre em Minas Gerais, quase é enterrado como indigente. Na última hora ainda um amigo chega e não, eu conheço ele e tal. Então transportam o corpo dele no trem, mas também não vai ser no trem de passageiros, vai ser no trem, no vagão onde eles costumavam transportar animais, ali que vai o caixão. Ele é então enterrado no Rio de Janeiro. Até hoje ele tem descendentes, porque um dos filhos alcançou a idade de 17 anos e antes de morrer também ele chegou a dar um neto para o Cruz de Souza. Então você tem descendentes do Cruz de Souza no Rio de Janeiro, na favela, tá? A última informação que eu tive é que tataraneta, bisnetos moravam na comunidade, em uma comunidade, não lembro qual, mas uma grande comunidade lá do Rio de Janeiro, uma favela mesmo, tá? É uma história incrível, assim, do quanto que o racismo atrapalhou a vida desse menino, né? E de quanto também, tá, o simbolismo não era reconhecido, era uma coisa muito exótica, numa época em que o realismo, o naturalismo, o parnasianismo reinavam, né? Quem é que ia dar bola para um tal de uma coisa que está realmente vindo, nadando contra a correnteza, né? Uma poesia valorizando a alma, coisas transcendentais, numa época tão pé no chão como era o século XIX, sabe? Então a vida dele é triste, né? É muita coisa triste. A poesia dele é bastante triste, sim, né? Então depois vocês pegam algumas para ler. Só que são extremamente tocantes também, tá? Parando por aqui.